Então, começamos já nas aulas anteriores, a gente estava falando sobre trabalho de Midot, aqui no Mesilat Yesharim, no Shar Anekiut, como a gente pode se limpar também nos nossos traços de caráter. A gente falou na aula passada bastante sobre o Kas, como a gente não ficar com raiva, como a gente deve, Bezrat Hashem, se esforçar para chegar no nível do Hillel, que ninguém conseguia tirar ele do sério, ninguém conseguia deixar ele bravo, ninguém conseguia nem acender uma pequena fagulha de raiva no coração dele. Esse foi o nível de autocontrole que o Hillel, ele chegou completamente naqui, completamente limpo de qualquer traço de raiva, de descontrole, que normalmente o Kas, essa raiva, essa fúria, ela leva o ser humano ao descontrole. Então, vamos falar hoje sobre um traço de caráter que, infelizmente, também é extremamente difícil da gente ter o controle que a gente precisaria ter, e quem não é atacado por esse traço de caráter negativo chamado Kina, a inveja, a gente acaba, muitas vezes, de uma maneira natural, de uma maneira não intencional, tendo inveja das pessoas. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com a Ainará, da gente não expor a nossa vida, porque é um sentimento natural do ser humano, e qualquer coisa que é naturalizado, a gente precisa lutar para arrancar esse traço de caráter de dentro da gente. Então, vamos ver o que ele traz aqui sobre a Kiná. Ele fala o seguinte, olha que incrível, a Kiná Gam hieina eila chisron yedia vesichlut. Olha que incrível. A Kiná, a inveja, não é nada além de falta de entendimento e tolice. Significa que isso é uma derivação da tolice do ser humano. O ser humano, a falta de entendimento de como funciona o mundo, de como Deus controla tudo. Que eina mekane marviach klum leatzmo. Porque aquele que é invejoso, ele não ganha nada com isso, ele não ganha absolutamente nada com a inveja dele. E também não vai fazer perder aquele de quem ele está tendo a inveja. Ele está perdendo para ele mesmo. O único que perde é o próprio invejoso, que mamara katuf shezaharti, como está escrito no Sefer Yov, o poté tamit kiná. A inveja, ela mata o tolo. Quer dizer, quem é o tolo? O próprio invejoso, que está sendo atingido quando ele tem inveja dos outros. Ve'amnam, yesh mi shesichluto rabá kol kach, ad shemire lechavero eize tová itashesh beatzmo. Então, tem aqueles que são tão tolos, como a gente fez no Kas, na raiva, na aula anterior. Vamos fazer agora também aqui em relação a Kiná. Existe um nível mais extremo. Quem é o tolo que pensa que toda vez que ele vê alguém tendo uma coisa boa que ele não tem, ele fica chocado, ele fica mal, veidag, ele começa a ficar preocupado, Veitstaer, tem gente que sofre literalmente quando ele vê que uma outra pessoa tem o que ele não tem. Ateafilo atovot beyado lo yanu mitzar masheuroe beyad havero. Olha que incrível. As pessoas sofrem e não conseguem aproveitar o que elas têm, de tanto que dói para elas o que o outro tem. Então, eu não lembro se eu já contei, devo ter contado aqui nas aulas, tem um filme que chama Amor por Contrato. É uma família, e essa família é contratada para criar nos outros. Eles querem dar a impressão que eles são uma família perfeita, e eles vão mudando de cidade em cidade, estimulando o consumo das coisas. Então, eles vendem carro, eles vendem roupas, eles vendem tudo. Como que eles vendem? Aparecendo para as pessoas como uma família de sucesso. Então, tudo que eles têm acaba aumentando o consumo, mas o filme mostra todo o lado negativo da inveja, chegando uma pessoa que não aguenta
vê essa família ter mais do que ele e a pessoa acaba se matando. Então, olha o quanto a inveja ela pode realmente destruir o próprio invejoso, quer dizer, a pessoa que vive com essa tolice. Quer dizer, essa pessoa do filme que ele se mata, ele tinha tudo, ele vivia numa casa bonita, ele tinha tudo, mas ele tem tanta inveja daquela família que ele não consegue aproveitar o que ele tem na vida. Veu Mashamar Alava Raham, é isso que falou Shlomo Amelech e Mishlei. Urkavatzmot Kiná, a inveja, ela apodrece os ossos. Então, de quem apodrece os ossos? Do invejoso. O invejoso, ele é o que mais sofre. A gente falou, tem o Ainará, é possível até mesmo causar um dano para o outro, mas quem mais sofre dano da inveja é, sem dúvida nenhuma, o invejoso. Já contei uma história também, uma vez o motorista de Uber me contou de uma prima que era extremamente invejosa, a ponto de colares arrebentarem quando ela botava o olho, que dava para ver o olho dela crescendo, e lo aleino, esse motorista de Uber me contou que essa prima, ela faleceu de uma forma trágica num acidente de ônibus, muito jovem, porque ela acaba destruindo a si mesmo com toda essa inveja dela. Então, esse é o pior, esse é o caso mais extremo de uma pessoa que não consegue aproveitar as coisas boas que ele tem na vida, de tão preocupado que ele está com as coisas que o outro tem. Amnam yesh acherim sheinam mitztarim vekoavim kolkach. Tem um segundo nível, já não tão absurdo, um nível um pouco mais baixo, daquelas pessoas que eles já não sofrem tanto de ver o que os outros têm. Afal piken yargishu beatzmam eizetzar, mas eles sentem ainda um pouco de sofrimento quando eles veem a alegria do outro, principalmente quando o outro tem alguma coisa que eles não têm. O lefarot itkareru ham bereotam echadole eizemalai yeterá imlo ye meohavav ayoter udveikim lo. Se ele vê qualquer pessoa que não são dos parentes mais próximos, que não são dos amigos mais próximos e que está subindo num nível mais elevado que ele pelo menos dá uma esfriada no espírito dele, quer dizer, essa pessoa, ele não fica bem, ele vai ficar um pouco mais triste, porque a outra pessoa tem mais do que ele. Kol sheken imotam asher en lo ahavar abaimo u. E mais ainda, se alguém que ele não gosta muito, não só que não é próximo, mas de alguém que ele já não nutre um bem-querer por essa pessoa, vekol shekem imie ger me'eretz acheret, e mais ainda, se é uma pessoa de um outro lugar, um estrangeiro que veio de outro lugar, mais ainda isso vai causar dor nele, de ver que uma pessoa que ele não conhece, que não é próxima dele, que não é querida dele, tem alguma coisa que ele não tem. Então, vetire she bepihem efshar sheyomru dvarim kesmeihim omodim al tovato. E da boca para fora, você vai ver, essa pessoa vai na festa daquele outro, vê uma festa bonita, você vai ver ele com um sorriso, ele indo lá dando mazal tov, parece que ele está feliz, mas mas o coração está debilitado por dentro, essa pessoa não está feliz de verdade, é só uma felicidade da boca para fora, mas no fundo, a gente até usa, agora que eu pensei, olha que incrível a expressão, está morrendo de inveja, está morrendo mesmo, a pessoa vai se autodestruindo se ela não tem o controle sobre a inveja. Veu davar Yerá alarov berov bnei adam, e isso acontece com a grande maioria das pessoas. Então, que ninguém fique mal, falar, ai, mas o Rabino está me identificando aqui, está me descrevendo. Todo mundo, a grande maioria das pessoas, acaba passando por isso, acaba sentindo essa inveja, tendo um sentimento negativo, quando uma outra pessoa tem o que a gente não consegue ter, que afalpi sheloye baleiki na mamash, porque mesmo que ele não é daqueles invejosos que fica com olho grande para tudo que o outro tem,
Amnam lo nikumimenu legamre, mas é uma pessoa que não conseguiu se limpar, não conseguiu tirar a quiná de dentro do coração dele e ele acaba sentindo a inveja e ele acaba sofrendo por causa da inveja. Kol sheken imbalu manuto matzliach bo. Mais ainda, se alguém que faz a mesma profissão do que ele acaba tendo mais sucesso, imagina, você tem uma loja, você se esforça e você vê tanta gente entrando na loja do vizinho, na loja do seu concorrente. Shekvar koluman sanei lehavre. Tem até uma, entre aspas, uma regra que todo profissional, todo trabalhador, ele odeia os seus concorrentes. Quer dizer, existe já um ódio natural que, de novo, a gente pode trabalhar e a gente deve trabalhar. E a primeira coisa que a gente tem que saber para trabalhar é que isso é errado, isso é um sentimento extremamente negativo, não é isso que a gente deve sentir. Então, tem gente que acha que é normal, não, mas é natural, sentimentos não dá para controlar. Não é verdade, a gente está justamente trabalhando aqui que dá para trabalhar, que dá para melhorar, que dá para tirar do coração qualquer sentimento, principalmente os sentimentos que são destrutivos, como a quiná. 3 coisas tiram o homem do mundo, uma delas é justamente a inveja. Ninguém que é invejoso vai conseguir ser feliz na vida. A inveja destrói qualquer chance de você ser feliz. Então, a gente precisa, Bezrat Hashem, trabalhar, porque sempre vai ter gente que vai ter mais do que você, sempre vai ter gente que vai ser mais bem-sucedido no trabalho. Aquele que não tem controle da quiná, ele nunca vai estar feliz com a própria vida dele. Vekol sheken im matzliach ba yoter mimeno. Então, qualquer concorrente que tenha mais sucesso, aí vai ter um ódio muito grande e a pessoa vai começar a passar pela cabeça dela todos os tipos de desejo de mal para o próximo e, às vezes, a pessoa vai precisar de uma ajuda, vai precisar de alguma coisa e o invejoso, ele não vai querer ajudar. Ve'amnam, entretanto, lu yedu velu yavinu que ein adam logea bamuchan lechavero. Se as pessoas soubessem, se as pessoas entendessem racionalmente, e não só na cabeça, no coração, falam que a maior estrada é que liga a cabeça ao coração. Às vezes a gente até entende na cabeça, mas não consegue sentir no coração que nenhuma pessoa pode encostar no que está preparado para o nosso companheiro, afilo que meloneimar, nem mesmo um fio de cabelo que está destinado para o outro, não adianta ter inveja que a gente não vai conseguir tirar do outro. E eu escutei uma vez uma explicação linda, por que justamente aqui a linguagem é o que os nossos sábios trazem aqui no Talmud, é justamente sobre o fio de cabelo. Não tem nada tão próximo no mundo quanto 2 fios de cabelo. E mesmo que 2 fios de cabelo são extremamente colados um no outro, cada um tem a sua fonte de alimentação independente. Um fio de cabelo não se alimenta na fonte do fio de cabelo do cabelo vizinho. Então, mesmo que eles são muito próximos, cada um tem sua fonte de alimentação particular, e a mesma coisa para as pessoas, cada um tem sua fonte de alimentação diretamente de Hashem. Uma pessoa não tira do outro absolutamente nada. Conto uma história de uma pessoa que ele abriu uma loja, ele tinha, na verdade, uma loja há muitos anos, e um concorrente abriu a loja perto dele, ele foi quase chorando falar com o rabino, era um rabino que vivia numa outra cidade, falou, rabino, esse homem vai acabar com a minha parnassá, ele vai acabar com o meu sustento, o que eu faço? Então, o rabino virou para ele e fez uma pergunta meio estranha, falou, me fala uma coisa, quando você estava vindo aqui para me visitar, você veio de cavalo? Falou, vim. Falou, teu cavalo parou para beber água no caminho? Falou, parou, tinha um riacho lá, ele parou para tomar um pouco de água. Falou, você percebeu um comportamento estranho do teu cavalo? E o homem falou, olha, a verdade é que eu estou com a cabeça tão cheia com essa história aí do meu concorrente que eu nem prestei atenção. Ele falou, então, na volta, presta atenção,
que normalmente os cavalos eles têm um comportamento um pouco estranho. Quando eles vão beber a água de um riacho, eles começam a bater a pata até que a água fica cheia de lama e só depois eles bebem daquela água. Falou, você sabe por que o cavalo ele faz isso? Falou, o cavalo, quando ele vai beber água, ele vê aquela água cristalina, ele vê o reflexo dele. O que ele pensa? Que tem um outro cavalo vindo beber da mesma água dele. Falou, quem é esse cavalo que é mal educado, hutzpan, descarado, que está vindo beber da minha água? Então ele começa a bater com a pata dele para aquele outro cavalo ir embora. Então o que acontece? Ele acaba enchendo a água de lama. Agora que a água está turva, ele já não vê mais o reflexo dele, e aí ele acaba bebendo tranquilamente, já que o outro cavalo concorrente dele foi embora. Falou, o que esse cavalo ganhou com isso? A única coisa que ele ganhou, em vez de beber uma água cristalina, ele bebeu uma água cheia de barro. Tinha água suficiente, mesmo que fosse um outro cavalo, tem um riacho inteiro, mesmo que tivesse 1000 cavalos, não ia faltar água para aquele cavalo, mas na estupidez dele, ele acha, ele está com medo da concorrência, então ele prefere beber água com barro do que beber a água dele cristalina, e muitos seres humanos se comportam da mesma maneira. Então o Rabino virou para essa pessoa e falou, você está fazendo a mesma coisa. Por que você está aqui tão preocupado? Você acha que para Deus tem alguma dificuldade de dar sustento para você e para o teu companheiro, para o teu colega que abriu uma concorrência para você? A Hashem pode mandar para os dois. Então você não tem que ficar preocupado, você não tem que ficar triste. A Hashem ele vai mandar brachá e você não precisa se preocupar com isso. Então, assim a gente tem que olhar a vida. Se você olhasse a vida da maneira correta, a gente não ia sentir inveja de ninguém. Ve'akol kasher lakol me Hashem. E tudo é conforme o que Deus quer. O kefi atzató, tudo é de acordo com o julgamento de Hashem. Ve'aniflaá ve'chochmató abiltinodat, tudo vem de uma sabedoria infinita, tudo vem de uma fonte de bondade infinita. Hashem sempre faz o que é melhor para a gente. Ine lo haya lachem tam leitztaer betovat reihem klal, e eles não têm nenhum motivo do mundo para sofrer, porque o outro tem o que ele não tem. Olha que tolice que é a gente está sofrendo quando a nossa fonte de alimentação é completamente independente da outra pessoa. Cada um tem exatamente o que ele precisa ter. Veuma sheyad lá no Anavi alasmanatid, é isso que o profeta ele contou para a gente, ele informou para a gente sobre o tempo vindouro. Sheleman tieh tovat Yisrael shlema yakdim HaKadosh Baruch Hu leasir milvaveinu amidah amegunah zot. Olha que incrível! Para a gente poder ter uma alegria verdadeira no mundo vindouro, Hashem ele vai ter que arrancar do nosso coração, antes de tudo, a inveja. Porque se a gente tiver inveja, a gente não vai conseguir ter a alegria verdadeira. Isso significa que uma das principais alegrias da vinda do Mashiach vai ser que a quiná, a inveja, ela vai ser retirada do mundo. Significa que se a gente não tivesse inveja, a gente já teria um nível de alegria muito maior. Olha como a gente acaba fazendo uma sabotagem com a nossa própria felicidade quando a gente tem inveja dos outros e se entristece quando o outro tem alguma coisa que eu não tenho. E nesse momento, quando chegar o Mashiach, como não vai ter inveja, a pessoa não vai se entristecer com as coisas boas que o outro vai receber. Também uma das coisas que a gente não consegue ter alegria plena é que a gente tem que sempre viver escondendo as coisas. Eu não quero mostrar as brachot que eu tenho na vida, porque o outro vai ter inveja, vai ter ainará, vai recair coisas negativas em cima de mim. Então a gente tem que viver escondendo tudo. Quando chegar o Mashiach, já não vai mais ter quiná, a gente vai poder mostrar para todo mundo tudo que a gente tem,
sem precisar esconder. Veuma shekatuv, é isso que está escrito no profeta Yeshayahu, Vesará kinat Efraim, vai embora a inveja de Efraim. Efraim é um dos nomes de Am Israel, do povo judeu. Vetzorerei Yehudá Yekareiso, e os opressores de Yehudá, eles vão ser cortados, eles vão ser limitados. Efraim lo ikanet Yehudá, o Efraim não vai mais ter inveja do Yehudá. O Ashalom ve'ashalvá asher lemalachi asharet. Essa é a paz e a tranquilidade que os anjos celestiais eles têm. Olha só, a gente pode ter uma vida, uma alegria de anjos se a gente tiver controle sobre a nossa inveja. Asher kulam smechim beavodatam. Todo mundo está feliz, todos os anjos eles estão felizes com o seu trabalho. Ish ishal mekomo. Cada um sabe que ele tem o seu trabalho, a sua posição. Um dos pontos muito interessantes da Torá fala que o povo judeu, quando eles viram no Matan Torá, na entrega da Torá, quando eles viram os anjos descendo do Shamaim, eles viram que os anjos vinham em bandeiras, em grupos, e eles tiveram inveja, mas aqui uma inveja boa, uma inveja positiva, que é chamada de Kinat Sofrim. A gente tem uma inveja de querer crescer, não querer tirar o que é dos outros, está triste com o que o outro tem, ao contrário, está tão feliz com o que o outro tem que eu quero também crescer nesse mesmo nível, é uma quiná positiva. Eles quiseram também ter essa união, cada um sabe o trabalho do outro, cada um respeita, cada um está feliz com a sua posição. Um anjo não tem inveja do seu companheiro, que kulam yodim haemet leamitó, porque todos eles sabem a emet, todos eles vivem de acordo com a verdade. Vê aleizim alatov asher beyadam, eles se alegram com a bondade que está na mão de cada um. Os mehim bechelkam, eles estão contentes com a sua porção. Então, essa é a alegria dos malachim, a alegria dos anjos. Esse é o segredo da alegria nesse mundo, a gente conseguir estar contente com o que a gente tem. Se você está feliz com o que você tem, você consegue ficar feliz com o que o outro tem. Quando a gente sente inveja, significa que eu não estou completo, eu não estou pleno com o que eu tenho na vida. Então, eu começo a ter olho grande para o que o outro tem, mas se eu estou feliz, se eu estou satisfeito com o que eu tenho, eu não vou ter que ficar olhando para o que as outras pessoas têm. Então, esse é o segredo da felicidade, a gente tentar arrancar. Essa vai ser Bezrat Hashem. Enquanto a gente não for naqui, não tiver completamente limpo da inveja, a gente nunca vai conseguir ser feliz. Significa, na prática, nós sabotamos a nossa própria alegria quando a gente tem inveja dos outros. Sempre vai ter pessoas maiores, sempre vai ter pessoas que tiveram mais sucesso, então a gente tem que estar feliz com o que a gente tem na vida. Vamos aqui para o último traço de caráter aqui, que a gente também vai se esforçar bastante para conseguir chegar nesse nível de Nekiut, que é a Tava. Esse é difícil, esse o Mesilat Yesharim vai se alongar um pouquinho. Por quê? Porque a Tavá, de novo, é uma parte da natureza do ser humano, o desejo, como a gente vive no mundo material, a gente precisa do mundo material, então é parte da natureza do ser humano o desejo pelas coisas. Vetire que a rota quiná e a remdá veatavá. Então, na verdade, as duas são irmãs. A inveja e o desejo são irmãos que estão sempre juntos. Então, o desejo, a vontade de querer ter, está sempre andando junto com a inveja de ver uma pessoa que tem o que eu tenho vontade de ter para mim. Aló e ameyagat levadam adiomotó. Isso é a coisa que mais esgota o coração do ser humano até o dia da sua morte. O que Mamram Zal, como falam os nossos sábios no Midrash, Kohelet Rabbah, não tem ninguém que morre e consegue alcançar nem metade dos seus desejos, quer dizer,
a gente deseja tanto, a gente quer tanto na vida e a gente vai ter que se esforçar 24 horas por dia para alcançar os nossos desejos e a gente não vai sair do mundo nem com metade dos desejos saciados. Então, isso é o que mais esgota, o que mais cansa o coração do ser humano, justamente as tavot, os desejos. Ve'amnam ikara tava pone lishnei roshim. Então, a tavá, o desejo, ele pode ser dividido em dois topos, dois tópicos principais. A errad amamon, um deles é o desejo pelo dinheiro, que não cessa, não importa quanto a pessoa tem. Tem muita gente que pergunta, né, do cara que ele desviou dinheiro, ele é corrupto, mas esse cara tem tanto, para que ele precisava ser tão corrupto? Justamente porque quanto mais a pessoa tem, mais ele precisa, mais, infelizmente, ele vai querer ser malandro e pegar dos outros e passar por cima e pegar tudo para ele. A pessoa aqui, ele tem uma rede de lojas, ele já ganha o suficiente para ele, para os filhos, para os netos, mas ele faz questão de quebrar os concorrentes, ele faz questão de pegar todo o mercado para ele. Enquanto ele não dominar tudo, ele não sossega. Para que ele precisa isso? Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer dinheiro. Então, um dos pontos é o mamon, ve'ashenia kavod. Esse a gente vai ver que muitas vezes até pior do que o dinheiro é o desejo pela honra, é o desejo pelo poder, que tem que estar por cima a pessoa e que todo mundo se curve para ela. Estamos chegando em Purim, a gente vai falar um pouquinho do Aman, o quanto ele tem tudo e, ao mesmo tempo, por causa do kavod, ele sente que ele não tem nada. Shneichem kechad raim meod. Os dois são muito ruins, tanto o desejo por dinheiro quanto o desejo por honra, eles são muito ruins. Vegormim ladam raot rabot, e eles causam para o ser humano coisas muito ruins, muito negativas. Então, olha que interessante, quando a gente fala de nekiut, tem dois lados. Obviamente, você se limpar de um traço de caráter negativo, isso já é automaticamente uma coisa boa. Mas, mais do que isso, esses traços eles são autodestrutivos, eles sabotam o nosso sucesso, a nossa alegria, o nosso crescimento espiritual. Então, a gente tem que limpar esses traços de caráter tão ruins para a gente poder investir de verdade na nossa alegria e no nosso crescimento. Vamos começar aqui, talvez pelo que a gente mais conhece. A gente vai ver que o desejo pelo kavod é um problema, porque muitas vezes a pessoa acha que ele é humilde e, na verdade, ele é um dos que mais está buscando kavod. E nehemdat mamon e aorese totó be masar olam. Então, o desejo pelo dinheiro é o que prende a pessoa nas amarras do mundo material. A gente vira prisioneiro, a gente vira escravo do mundo material por causa do desejo pelo dinheiro. Venotenet avotot amal ve'aesek al zurotav, e coloca todas as preocupações, as cordas da preocupação, do esforço e do trabalho sobre os nossos braços. Então, literalmente, ele está falando aqui que o desejo pelo dinheiro é o que aprisiona a gente, vai ser o que a pessoa vai colocar como um prisioneiro. Ele anda com as mãos amarradas, ele tem que andar com as algemas prendendo ele. As algemas que prendem a gente ao mundo material justamente é o desejo pelo dinheiro, são as algemas que prendem a gente aqui no mundo material. Kenyan Katuv, como está escrito no Pasuk em Kohelet, Shlomo Amelech escreveu Kohelet justamente como uma reflexão que ele está tendo aqui com a vida dele. O que o Shlomo Amelech ele fez da vida dele? Ele pediu para Deus que ele queria sabedoria. Então ele falou: Deus, a única coisa que eu quero é sabedoria. Deus falou: já que você pediu só sabedoria, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar prazeres do mundo material, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar tudo que tem no mundo material. E o Shlomo Amelech, ele usou tudo isso para quê?
para tentar procurar se tem algum desejo do mundo material que preenche o ser humano. Quem sabe tem alguma coisa do mundo material que vai me preencher de verdade. E a conclusão que ele teve no final da vida dele, ele escreveu justamente esse livro, Kohelet, e ele começa com as palavras Hevel HaHevalim, Akol Hevel, vanidade das vanidades, tudo do mundo material é vanidade. Se um pobre falasse isso, a gente ia falar, mas o que esse cara conhece de mundo material para falar que é tudo vanidade? É muito fácil um mendigo falar que o mundo material é vanidade, mas quem falou isso foi o Shlomo Amelech, o rei mais rico que teve, o rei mais sábio. Então, tudo isso que ele está falando é com toda a sabedoria que ele teve, e assim ele fala, Ohev Kesef Lo Isba Kesef, aquele que ama o dinheiro nunca vai saciar ele. Quanto mais a gente nutre amor pelo mundo material, menos o mundo material vai conseguir saciar o ser humano. E a Messirá Otom Minavodá, isso é o que mais tira a pessoa da Vodat Hashem, do serviço para Deus. A pessoa quer ganhar um pouco mais de dinheiro, já não dá tempo mais dele ir para as tefilot lá no Beit HaKnesset, porque ele precisa de mais dinheiro, já não dá tempo dele cumprir mais as mitzvot, ele já não quer gastar nas mitzvot, tem mitzvot que custam um pouco mais de dinheiro. É interessante, a gente sempre fala os 2 pesos e 2 medidas do ser humano. O iPhone tem que ser o melhor, mas as mitzvot, a mezuzá pode ser qualquer uma. Tfilim, você não quer nem saber de onde está comprando o tfilim, todo mundo sabe, ninguém quer correr o risco, Deus nos livre do iPhone ser falsificado. Mas se o tfilim for falsificado, não tem tanto problema assim, a gente não vai checar a procedência, quem é o sofer que escreveu, isso a gente não se preocupa. Olha como o desejo pelo dinheiro afasta a gente, quer dizer, no materialismo a gente quer usar o nosso dinheiro, quer gastar, quer ter o melhor. Na espiritualidade, aí a gente vira pão duro, aí a gente já não quer mais gastar tanto com a nossa espiritualidade. Kihine kama tfilot nevadot, quantas tfilot são perdidas, de kama mitzvot nishkahot, quantas mitzvot são esquecidas, mipnei roba esek vegiat amonas horá, por causa da ocupação excessiva e o desgaste que tem da pessoa no trabalho. Então, a pessoa, todo dia ele tem um estudo de Torá fixo, mas hoje tem um pouco mais de trabalho, ele já não vai estudar lá na sinagoga, ele só tem 1 hora por dia. Mas, quando ele tem que ficar mais tarde no escritório, ele abre mão daquela única hora do dia que ele estudava Torá, e ele também já não vai nas tefilot. Tá bom, ele faz sozinho lá no escritório, mas não é a mesma coisa, não é a mesma vodá para Hashem, quando a pessoa reza com minyan, ou quando a pessoa reza sozinho. E tudo isso é pelo amor, pelo dinheiro, para ganhar um pouco mais, para ter um pouco mais. A pessoa acaba se arrebentando no trabalho, ele abre mão da sua Vodat Hashem, do seu serviço para Hashem. Kol Sheken Talmud Torá, e mais ainda, quanta Torá a gente perde, porque a gente fica correndo atrás de ganhar cada vez mais dinheiro. O Kvar Amruzal, e assim falaram os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Eruvin, Lo Me'ever Layam Hi, a Torá, ela não está do outro lado do oceano. Então, está escrito que não está lá no céu, não está lá do outro lado do oceano. O Rashi fala, mesmo que tivesse, a gente tinha que ir atrás, a gente tinha que buscar, a gente tinha que procurar a Torá para a nossa vida, mas não está do outro lado do rio. Beotam sholchim me'ever layam bishorá. Então, olha o que o Talmud fala, aqueles que vão trabalhar, vão ter que viajar para o outro lado do oceano para comprar, para vender, esses não vão encontrar Torá lá. A Torá não está do outro lado do oceano. Aquele que vai se dedicar demais para o trabalho, esse com certeza nunca vai conseguir ter Torá e nunca vai conseguir ter espiritualidade. Vehen Shanino, e assim também está escrito no Pirkei Avot, Lo kol amarbe bishorá markim, nem todo aquele que se envolve demais nos negócios, ele vai conseguir se tornar uma pessoa sábia, porque não vai ter tempo. Ele vai dedicar tanto tempo para ganhar mais dinheiro, para acumular mais dinheiro,
que não vai sobrar tempo para ele se transformar numa pessoa sábio. Vehi amosere totó le sakanot rabot. E essa busca por dinheiro acaba entregando a pessoa a perigos muito grandes. Isso vai enfraquecer a força do ser humano, porque a pessoa vive preocupada, ele vive com a cabeça pensando, mas e se der errado? E se acontecer isso? Se acontecer aquilo? O tempo inteiro ele está com preocupações. Afilo aharei e sigo arbe, mesmo aqueles que já alcançaram muito. E como a gente falou, às vezes até o contrário, quanto mais a pessoa tem, mais dá goto, mais preocupações. Teve uma vez uma pessoa que ele era muito, muito pobre, e um amigo dele, que era muito rico, ficou com dó e deu para ele um baú cheio de moedas de ouro para ajudar na vida dele. Olha, aqui tem sustento para você para o resto da vida. E aquele homem foi dormir de noite, feliz da vida, mas ele não conseguia dormir de noite. Ele ficava preocupado, mas se vier um ladrão, e o que eu vou fazer com esse dinheiro? Será que eu compro dólar? Será que eu vou investir na bolsa? Ou será que é melhor esconder embaixo do colchão? Ou será que é melhor comprar mercadorias? E o sono não vinha, a cabeça dele a 1 milhão por hora. Chega às 6 horas da manhã, depois de passar a noite em claro, ele vai na casa do amigo, ele devolve aquele baú, fala, olha, pode ficar para você, porque eu prefiro a minha tranquilidade do que esse baú de ouro. Óbvio que a gente sabe, a gente precisa de mundo material, ninguém está falando para viver como um anjo, a gente precisa ter uma casa, precisa ter um carro, precisa ter um mínimo de conforto, ninguém está falando que não precisa disso, mas com certeza a gente busca muito mais do que a gente precisa. Tem um documentário uma vez que fizeram sobre os minimalistas. Também não precisa chegar nesse extremo. Aqui, com certeza, também não é uma coisa natural. Certeza que essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, também vai estourar. O ser humano tem necessidades. Não adianta a gente negar todas as necessidades que a gente tem, mas são duas pessoas que eram pessoas de sucesso nos negócios, mas eles descobriram que eles podem viver com muito menos, eles não precisam de 10 ternos no armário, eles não precisam de 30 móveis na casa, eles perceberam que, tendo um pouco de mundo material, eles já podem ser muito felizes, não precisam de casas gigantescas, com o pouco que eles têm, eles conseguem ser felizes. O ideal qual é? Equilíbrio. Essa é a palavra mágica na Torá, a palavra equilíbrio. Não precisa chegar no extremo de ser um minimalista e de não querer ter nada na vida, mas tem que saber que quanto mais a gente busca o mundo material, mais vazio a gente fica. Como falou Gaon Mivilna, que o mundo material ele se compara com água salgada. O que quer dizer isso? Uma pessoa, um náufrago, que ele está lá no mar, ele acaba morrendo desidratado. Por quê? Ele tem o mar inteiro lá em volta dele, mas se ele tentar beber da água salgada, a água salgada vai desidratando o corpo dele. Para cada copo de água salgada, ele precisa agora de 4 copos de água para compensar todo o sal que ele colocou dentro do corpo. Então, ele precisa de 4 copos. Se ele tomar esses 4 copos de água salgada, agora ele vai precisar de 16 copos. Assim acontece. A pessoa que tem 100, ele quer 200. A pessoa que tem 200 já precisa de 400. E assim vai, quanto mais você quer, na prática, menos você acaba tendo na vida. Quanto mais desejos, menos você tem na prática, porque agora a diferença, a distância entre o que você tem e o que você quer só vai aumentando com o passar da vida. Vehen Shanino, e assim também está escrito, Marbe Nechassim Marbe Dagá. Quanto mais você aumenta os seus bens, mais você aumenta também as suas preocupações. A pessoa que tem uma casa com coisas muito valiosas, ele está o tempo inteiro preocupado que ele vai poder ser assaltado, que ele vai ser roubado, que vão entrar, que vão querer pegar o que é dele. Então, tem pessoas, infelizmente, que acabam não tendo vida. Você vê pessoas muito ricas, o dia inteiro, 24 horas por dia, a pessoa tem que andar com seguranças, a pessoa não tem tranquilidade. Para mandar o filho para a escola, ele manda apavorado. Para sair de casa, segurança na frente, segurança atrás e carro blindado. Quer dizer, essa pessoa não consegue dormir tranquila.
Então, o que adianta todo o dinheiro que ele tem se esse dinheiro não consegue trazer tranquilidade para a pessoa? Olha como a gente vive num mundo de sonhos, onde se eu tiver tranquilidade material, eu vou ter tudo. A gente vê na prática justamente o contrário. Quanto mais a pessoa tem, menos tranquilidade a pessoa ela tem na vida. Vehi a maveret peamim rabot al mitzvot Torá. E isso vai levar a pessoa, na maioria das vezes, a transgredir mitzvot da Torá, a não cumprir o que a Torá ensinou para a gente. Afilo al hukot aser relativim, mesmo coisas naturais, intelectuais, leis da Torá que dá para entender, a pessoa tem tanto desejo pelo mundo material que ele já acaba não conseguindo cumprir. Como a gente falou, vai acabar passando por cima dos outros, vai roubar, vai enganar, vai ser trapaceiro para cada vez juntar mais dinheiro. Até as mitzvot da Torá, que qualquer um entende, não roubarás, não precisa muita explicação. Qualquer pessoa com mínimo de intelecto, ele sabe o quanto é grave roubar, mas quanto mais desejo a pessoa tem, ele acaba fazendo, ele acaba passando por cima das mitzvot da Torá, até as mitzvot mais fáceis de entender, e, infelizmente, ele acaba se perdendo na vida. Yeterá leia remdata kavod. Então, vamos entrar agora no desejo pelo kavod, pela honra, e assim fala o livro Mesilat Yesharim, que aqui o problema é ainda maior do que o desejo pelo dinheiro. Kikvar haya efshar sheichvosh adam et yitzro ala mamon ve'al she'ar ha'anaot, porque pode ser de pessoas que já conseguiram ter controle sobre os seus desejos materiais, sobre desejo por dinheiro, por qualquer outro tipo de proveito no mundo material, Arrakavod o Adorek, mas ele ainda continua correndo atrás da honra, que Efshar lo lisbol velirot etatzmo pahut mihaverav, porque ele não consegue tolerar, ele não consegue aguentar ver que ele está abaixo dos seus companheiros. Então é impressionante como a inveja, de novo, como a gente falou, é o irmão da inveja, a busca do kavod, da honra, ele é o irmão da inveja. A pessoa vê que o outro tem mais, ele fica doente, porque ele não quer ser o segundo, ele quer ser o primeiro. Isso a gente falou bastante quando a gente estudou a paraxá do Yosef. Yosef Atzadik tem uma característica impressionante do Yosef, ele sempre é o número 2, aonde ele vai, ele é o segundo. Então ele está lá na casa do Potifar, ele começa a crescer, ele começa a virar importante, mas ele é o segundo mais importante. Depois ele vai virar o vice-rei, ele vai para a prisão, na prisão ele começa a crescer, o chefe da prisão entrega nas mãos do Yosef a chave de todos os outros prisioneiros, ele que vê todas as necessidades que precisa para cada prisioneiro, mas ele é o segundo, tem o chefe da prisão que está acima dele. Finalmente ele é libertado e ele vai virar o vice-rei do Egito. Ele é vice-rei, o faraó está acima dele, ele é extremamente poderoso, ele é extremamente querido, respeitado, honrado por todo mundo, mas ele está sempre abaixo do faraó. E a gente vê que ele está feliz quando ele reencontra os irmãos. Ele fala, imagina, Deus que me mandou aqui, vocês não fizeram nada de mal para mim, vocês quiseram fazer mal, Deus transformou em coisas boas, então eu tenho tudo o que eu preciso. Peraí, você é o número 2, você não quer ser o número 1? Não, eu estou feliz com o que eu tenho na vida, mas é raro, é muito difícil, mesmo que a pessoa conseguiu, em termos materiais, ele conseguiu já não ser uma pessoa que ele quer tanto, ele não quer mais tanto dinheiro, ele já quer se saciar com pouco. Uau, mas a hora que ele vê o amigo dele, que tem um pouco mais do que ele, acabou a paz dele, acabou a tranquilidade dele. Olha que incrível, os nossos sábios falam que por que as pessoas não cumpriam antigamente a mitzvah de Shemitah? Shemitah, o ano sabático, a gente deve descansar o nosso campo durante o ano inteiro. A gente não vai plantar, a gente não vai ter lucros com as nossas frutas, não pode irrigar o campo. Pessoa aqui que ele vai fazer nesse ano, ele vai sentar e vai estudar a Torá, e ele vai trabalhar
o seu lado interior de ficar vendo pessoas entrando no campo dele, pegando as frutas dele. Essa é a vontade de Deus. Isso é um trabalho muito grande, não é simples. A pessoa ficar tranquila vendo pessoas entrarem no teu campo que você se dedicou tanto e comendo tuas frutas. Vem os pobres, vem os mendigos, vem os animais selvagens e entram. Você tem que deixar as portas do teu campo escancaradas. Então, a gente sabe, na Torá tem uma promessa: se você não trabalhar, eu vou te dar uma produção tripla. No 6º ano, você vai colher o suficiente para 3 anos. Para o 6º ano, para o 7º ano, que é o ano de Shemitah, o ano sabático, e para o 8º ano também vai ter, já que no 7º ano você não vai plantar, você não vai irrigar, também vai demorar para, de novo, ter produção no 8º ano. Então, Deus prometeu, e, obviamente, isso já 3.300 anos, a cada 7 anos, a gente cumpre aqui a mitzvah de Shemitah, e veio esse ano, impressionante, aqui para o Brasil, veio um agricultor de Israel contar um pouquinho os milagres que ele vê acontecendo no ano de Shemitah, mas falou que sai dinheiro de onde você menos imagina, e ele falou, não é uma mitzvah fácil, você ficar olhando o teu campo lá, que é toda a tua fonte de sustento. Ele era agricultor desde pequenininho, os pais dele eram agricultores. Ele falou, você vê milagres abertos acontecendo. Ele trouxe gráficos da produção do 6º ano, mais que o dobro do que num ano normal. Então, tudo isso são milagres abertos. Então, está escrito que as expulsões do povo judeu da terra de Israel era por causa de Shemitah. Um dos motivos é por causa de Shemitah. Deus já avisou para a gente na Torá, se você não descansar a terra por bem, você vai descansar a terra por mal. Eu vou te expulsar da terra e todos os anos que não foram descansados de Shemitah, eu vou descansar a terra à força. Você vai ser expulso daqui e a terra vai descansar todos os anos que você não deu o descanso para a terra. E a grande pergunta é, se a gente vê milagres abertos, se Deus prometeu, você vai ter o sustento, não precisa se preocupar. E as pessoas viram com os próprios olhos por que tem gente que não cumpre a Shemitah a ponto da advertência de Deus aconteceu. Quantas vezes o povo judeu foi expulso da terra justamente para que a terra pudesse descansar os anos de Shemitah que não foram descansados. Então, os nossos sábios, eles falam que isso é por causa da Midah de Esav, o traço de caráter de Esav. O que quer dizer traço de caráter de Esav? Quando Esav se encontrou com Yaakov, o Yaakov mandou um monte de presentes para o Esav para acalmar ele, e o Esav falou, irmão, o que é tudo esses presentes que você me mandou? O Yaakov falou, olha, eu quero te apaziguar, eu quero viver bem com você, eu quero ter shalom, eu estou te mandando isso, você é meu irmão querido. Então o Esav, ele fala, não, eu já tenho muito, meu irmão, fica com você, Yesh lirov, eu tenho muito. O Yaakov responde, não, fica com você, por favor, Yesh likol, eu tenho tudo. Então parece uma diferença sutil, mas não é tão sutil, uma diferença Shamayim va'aretz, do céu para a terra. O Yaakov está falando, eu tenho tudo. Alguém tem tudo? Ninguém tem tudo. O Yaakov está falando, eu tenho tudo que eu preciso. Fica com você, eu estou feliz sem isso. Eu não preciso disso para ser feliz. O que o Esav falou? Eu tenho muito, mas quanto mais eu tiver, é bom, porque eu não consigo ver alguém que tem mais do que eu. Então, no final das contas, o Yaakov nem precisou insistir muito e o Esav ficou com os animais. Quer dizer, ele tem muito, mas se alguém tiver um pouco mais do que ele, então ele acabou aceitando para que o Yaakov não tivesse mais do que ele. Assim também, olha que incrível, Shemitah, a pessoa até poderia confiar em Deus e vai vir a produção tripla e a Hashem vai mandar o que ele precisa, mas ele não consegue dormir à noite, porque enquanto ele não está trabalhando o campo, pode ser que o vizinho dele está trabalhando e o vizinho vai conseguir um carro melhor que o dele e o vizinho vai ter uma casa maior e vai ter móveis mais bonitos. Não, isso eu não consigo aguentar. E as pessoas não cumpriam o Shemitah porque eles não conseguiam suportar a ideia que talvez o meu vizinho ele vai acabar tendo mais do que eu. Olha que tristeza como o ser humano, ele vive no mundo das ilusões, como aquele cavalo. Vamos voltar para a história do cavalo, o cavalo que vai beber água.
o que ele está vendo, aquela imagem é uma mentira. Não existe o outro cavalo, é o reflexo dele, mas ele não consegue beber água em paz, porque na cabeça dele tem um concorrente que vai tirar o que é dele. Assim também o cavó da pessoa não consegue suportar que alguém tenha mais do que ele, e isso tira a pessoa, infelizmente, dos caminhos corretos. Bezema Shamruzal, e isso aqui os nossos sábios, eles ensinaram para a gente no Tratado de Sanhedrin, no Talmud, passou a Kadosh Baruch Hu bebigdo amarlo hazor becha veani ata u benishai netayel beganeden. Eu acho que essa é uma das histórias que mais me marcou na vida. Prestem muita atenção o que aconteceu aqui com um dos maiores reis da história do povo judeu, mas que, infelizmente, ele se desviou para os maus caminhos, que é o Yeravam. Yeravam era Melech Israel. No começo da vida dele, era um grande tzadik, mas por causa do kavod, ele se desviou. Era uma época que Israel era dividida em dois reinos, reino de Judá e reino de Israel, e o Yeravam, ele era do reino de Israel. Então Hashem avisou para o Yeravam, olha, por enquanto você é Melech, você é rei, mas saiba que você não é o rei principal. O Melech Yehudá, conforme já tinha sido profetizado, que os reis de Israel vão ser descendentes de Davi da Melech, que era de Shevet Yehudá, da tribo de Yehudá. Então ele falou, olha, você não é o rei principal, futuramente, quando for se unir de novo, não vão ser os teus descendentes, vai ser os descendentes de Davi da Melech que vão governar. Você é o segundo rei, você não é o primeiro rei. E quando tiver a comemoração de uma festa chamada Hakel, a cada 7 anos, depois da Shemitah, quando todo o povo judeu ia lá para Jerusalém, para o Beit HaMikdash, o rei de Israel, ele lia trechos da Torá, do Sefer Dvarim, para o povo judeu inteiro. Então, ele perguntou quem que vai ficar sentado e quem que vai ficar de pé, e falaram, o rei de Eudá vai ficar sentado e você, Yeravam, vai ficar de pé. O que o Yeravam fez? Ele colocou estátuas de idolatria nas estradas para que as pessoas não fossem para Jerusalém. Ele começou a proibir os Yehudim de subirem para Jerusalém, para que ele não fosse envergonhado. Para ele era uma vergonha que o Melech Yehudá vai estar sentado e ele, Melech Israel, ele vai estar de pé. Então, com o tempo, infelizmente, ele desviou o povo judeu, que começaram efetivamente a seguir as idolatrias, mas como na essência o Yeravam era uma boa pessoa, Deus deu uma chance para ele. Então está escrito que Deus segurou ele pela roupa dele e falou para ele, Hazor Becha, Yeravam, faz chuvá, volta atrás, se arrepende, Veani veatal benishal netayel beganeden, e vou estar eu, você e o Benishai, Davi da Melech, a gente vai estar juntos passeando no Ganeden. Você vai ter um nível de Ganeden, você vai lá para o paraíso junto com Davi da Melech. Eu vou passear junto com vocês dois. Faz chuvá. Amarlo, olha o que o Yeravam perguntou para Hashem. Mi Barosh, quem vai primeiro dos dois? Amarlo, Benishai Barosh. Deus respondeu, o Benishai, Davi da Melech, ele vai na frente. Amarlo, Yahi lo baeino. Se é assim, eu não vou fazer chuvá, eu não quero. Parece uma criança mimada, mas esse é o traço do kavod. A pessoa que é dominada pelo desejo de kavod, ele não consegue viver sabendo que ele vai ser o segundo. Como assim? Davi da Melech vai na minha frente, eu não quero. Estamos falando de Davi da Melech. Daria para entender se falasse, olha, uma pessoa muito baixa vai estar na tua frente, difícil aceitar. Davi da Melech vai estar na tua frente. O Yeravam não conseguiu aceitar e, infelizmente, ele não voltou em Tchuvá e foi um dos piores reis da história de Am Israel. Então, Bezrat Hashem, na aula que vem, a gente vai continuar aqui com o Kavod, quanto o Kavod ele é destrutivo e ele pode acabar com todo o objetivo da nossa vida e com toda a alegria que a gente pode ter na vida. Shavua Tov.